Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, saudações, mais uma vez, sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, a mais uma videoaula aqui no canal Biologia Popular. Na aula de hoje, a nossa terceira videoaula da série sobre o reino Monera, eu irei apresentar para vocês as formas de reprodução bacteriana. Isso mesmo, com exclusividade aqui no canal Biologia Popular. Desde já, não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Beleza, galera? Continuando aqui nossa série maravilhosa sobre as bactérias, vamos conversar agora sobre a reprodução exatamente do reino Monera. Como é que acontece isso? Como é que as nossas lindas e maravilhosas bactérias se reproduzem? Como é que elas conseguem fazer isso? Bom, lembrando que na aula passada nós falamos sobre a nutrição bacteriana. Agora nós iremos falar sobre as formas de reprodução. Tem um videozinho lá atrás que eu fiz sobre as características gerais dos seres vivos, e a reprodução é uma das características gerais. Exatamente, a nutrição é uma, a reprodução também é outra. Então, gente, todo ser vivo, até aqueles seres que não são considerados seres vivos, no caso dos vírus, também também se reproduzem. Então, mas deixa os vírus para lá um pouquinho e vamos aqui na reprodução bacteriana. Então, elas podem se reproduzir de forma assexuada, olha só que maravilhoso, e também da forma sexuada, ok? Então, da forma assexuada, só lembrando aqui, gente, que tem muita gente que confunde aí quando a gente fala de reprodução sexuada, assexuada, vem logo na mente a ideia de sexo. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Não tem nada a ver com sexo, ok? É pura coincidência apenas o nome, sexuada, assexuada. Então, não tem nada a ver com sexo. Se você ainda não aprendeu o que é reprodução sexuada e assexuada, dá uma lidazinha, porque às vezes para esse tipo de assunto uma leitura prévia é de extrema importância. Mas vamos lá, vem comigo. Então, a forma assexuada aqui das bactérias pode ser dividida aqui em duas, de forma muito simples: por bipartição ou por esporulação. Exatamente. Bipartição, gente, o teu time de futebol foi bicampeão. Ele foi campeão quantas vezes? 2. Ei, se ele é 3. O Brasil, em 1994, foi tetracampeão do mundo. Ele foi campeão quantas vezes? 4. O Brasil, em 2002, foi pentacampeão. Ele foi campeão 5 vezes. Então, bipartição. É 2. O Brasil foi bicampeão em que ano? Vocês lembram? Não era nem nascido. Mas eu sei, eu pesquisei. O Brasil foi campeão em 1958 e foi bicampeão em 1962. Então, só veio ser tricampeão lá no México em 1970, tetracampeão nos Estados Unidos em 1994 e em 2002 na Copa Japão e Coreia foi pentacampeão. Está tentando ser hexa. Vamos lá, ver se na próxima aí o Brasil é hexacampeão, né? O Brasil será hexa. Então, gente, bi é 2, tá? Bipartição, alguma coisa que vai se partir em duas. Sim, exatamente. Sim, salabim. Então, vamos lá. Divisão binária também pode ser chamada cisparidade. Então, divisão binária, cisparidade formam clones. Quando nós temos aqui uma linda bactériazinha, fofinha, tá? Com o seu DNAzinho bonitinho, aqui em vermelhinho, tá bom? Essa bactéria, ela vai, sofrer esse processo aqui, Isso aqui não é um diplococo, não confundam, tá? Isso aqui é como se fosse assim, se a bactéria
tivesse aqui assim e ela sofresse isso. Tá, ela fosse uma força externa assim, do além, que faça essa bactéria virar duas, tá bom? Então, bi2, bipartição, vai dar origem aqui a duas. Olha só que legal. O mais legal, galera, amores da minha vida, o mais legal vem agora. É que essas bactérias aqui, ó, essa bactéria é igual a essa. Então, eles são clones, elas são clones, são cópias. Isso, elas são clones, tá? Apesar de as bactérias sofrerem mutações, sim, elas sofrem mutações, né? Aqui e ali elas sofrem seleção natural, tal, mas esse tipo de divisão, ele é simplificadamente falando, quando você tem uma bactéria que se divide em duas iguais. A divisão binária, a bipartição ou cisparidade. Cisparidade é legal, né? Então, gente, é isso aí. Ok, galera. Então, eu vou mostrar agora para vocês o processo de divisão binária de uma forma didática e uma forma tridimensional. Isso mesmo. Vamos ver aqui o processo de divisão binária da bactéria Escherichia coli. Vamos então. Bom, aqui eu tenho 3 bactérias, como vocês podem perceber aqui, certo? Elas vão sofrer agora o processo de divisão, elas vão se partir aqui ao meio, praticamente dividindo o DNA para lá e para cá. Olha só que interessante. Que legal, olha só. Então, o que eram 3 agora viraram 6. Eu tenho 6 bactérias que lembram muito uma salsichinha, não é verdade? Então vamos lá. Elas vão continuar, olha só, se dividindo, e quando você menos esperar, rapidamente, este local aqui estará cheio de bactérias. Imagina que isso seja um ferimento, um órgão interno ou alguma parte do seu corpo onde haja uma infecção bacteriana. A segunda forma de divisão é a esporulação. Esporulação, lembra o quê? Lembra esporos. Então aí você já vem pensando, como é que é esse esporo? Um esporo, minha gente, é uma forma de resistência. Os fungos também têm esporos, certo? Então, é uma forma de resistência aí, conhecida por esporo. Onde é que vive esse esporo, Daniel? Professor Daniel, esse esporo vive em qualquer lugar. Vive no chão, vive no ar, vive em tapetes velhos, vive em mofo, em qualquer lugar. No caso dos fungos, né, o mofo. Então, esse esporo é uma forma de resistência que a bactéria desenvolve ali e fica ali só de bobeira, só esperando as condições favoráveis, certo? Ele fica ali no meio externo, esperando as condições favoráveis. Que condições favoráveis são essas, professor? Depende. No caso dos fungos, eles precisam de quê? De calor e de umidade. No caso das bactérias, depende da bactéria. Se for uma bactéria parasita, ela fica ali esperando que chegue um hospedeiro. Então ela vai ter sombra, ela vai ter água fresca, ela vai ter comida, ela vai relaxar, ela vai ficar linda, maravilhosa nas suas condições favoráveis e vai dar origem a uma bactéria. Exatamente. Vai dar origem a uma bactéria. Esse esporo ele pode ficar durante anos, pode ficar durante semana, durante meses. É uma forma de resistência mesmo. Por isso é importante a gente sempre lavar as mãos, lavar os alimentos, higienizar os cômodos da sua casa, os seus brinquedos, o seu celular, tudo. Existem esporos de bactérias em todos os lugares, gente, tá? São formas de resistência. Guarda aí mais uma. Ok, pessoal, então, nesta animação aqui, eu irei falar sobre a formação de um esporo. Aqui vocês podem ver uma bactéria. Vou soltar aqui o vídeo, vamos lá. O DNA se dividiu. Ela se dividiu por divisão binária, normalmente. E agora vamos para a segunda etapa. Vai acontecer a seguinte coisa. Esse aqui é o DNA da bactéria, essa aqui é a membrana. O DNA, ele meio que sofre uma adaptação e aqui nessa membrana vai acontecer a formação de um septo, certo? Então, esse filamento axial aqui, percebam, fixem aqui o olhar, tá? Aqui será a formação do esporo dessa parte aqui dentro da... Percebam que parte do DNA passa para cá, quase que não sai.
E dentro da bactéria, ó, esse esporo vai ficar em uma membrana dupla, exatamente, isolada aqui da membrana plasmática. Então, olha só que interessante, essa parte aqui do córtex, ele fica mais resistente, certo? Com a sua membrana dupla. Isso é importante para a resistência o quê? Contra a temperatura, contra o frio, contra alguns intempéries que esse esporo vai encontrar lá fora. Então, no próximo estágio, percebam aqui que mais uma camada aqui é incorporada. Exatamente, importante para o quê? Para evitar a desidratação, já que esse esporo vai passar muito tempo fora, esperando as condições ideais. Então, aqui eu tenho agora o esporo de resistência prontinho, acabou de sair da bactéria, a bactéria morre, e esse esporo vai ficar aí por muitos e muitos tempos, por muito e muito tempo, esperando condições ambientais favoráveis para que ela possa se tornar uma bactéria. Então, isso aqui é uma outra forma de reprodução assexuada que vocês acabaram de ver na teoria e estão vendo aqui em prática em uma animação maravilhosa, legal, não é isso? Vocês já ouviram falar em consultórios médicos? Professor, sim, você já foi no consultório, você já foi a dentista, você já foi aí, no caso das meninas, ao ginecologista, a mamãe já foi, a tia já foi, você já foi ao cardiologista, se você já teve problema cardíaco, se você tem alguém na família, ou seja, quando você foi ao pediatra, quando você vai ao hospital, você já percebeu que nos laboratórios existem equipamentos chamados autoclaves. Se você não sabe o que é isso, é um equipamento que é utilizado em laboratórios para poder destruir esporos de bactérias. Destruir esporos de fungos, destruir vírus, qualquer tipo de micróbio que possa contaminar. Contaminar o que, professor? Os instrumentos cirúrgicos, os bisturis para fazer cirurgia, aqueles equipamentos que eu detesto, que o dentista põe na menino, aquela broca, aquelas coisas, abrindo a boca, fechando a boca da gente. Para 2 horas com a boca aberta. Menino, é uma tortura psicológica, né? Então, aqueles equipamentos, eles precisam ser esterilizados em um equipamento chamado de autoclave. Ali, o técnico, o ajudante lá do dentista ou do médico, controla a temperatura. Ele coloca 120 graus, meu amigo. 120 graus Celsius é muito quente. Durante 1 hora, certo? E a pressão também é controlada. 2 ATMs de pressão ali para matar todos os esporos, para matar todas as formas de resistência dos micróbios. Exatamente. Então, a autoclave serve para isso. Este equipamento maravilhoso serve para matar qualquer tipo de resistência de bactérias, de vírus, de fungos que fiquem ali nos equipamentos que possam contaminar as pessoas. Precisa ser esterilizado, certo? Para evitar que contamine uma pessoa. Passe ali o micróbio de uma pessoa para outra. Higienização é tudo. Façam isso com a sua escova de dente também. E lave bem as frutas e verduras. Ok? É isso aí, gente. O mundo microscópio é muito bonito, mas é muito perigoso, não é isso? Bom, o segundo tipo de reprodução das bactérias é a reprodução sexuada. Entretanto, porém, todavia, não tem sexo, não tem tchucu-tchucu como vocês pensam. Mentes maliciosas, não é? Então, a reprodução sexuada, ela é evolutivamente a mais interessante. Aqui ocorre a troca de material genético. Então, bonitinho. A troca de material genético, DNA, certo? Então, essa troca de material genético é extremamente importante para a variabilidade genética. Exatamente. Nós somos diferentes uns dos outros porque nós temos
DNAs misturados nos processos de gametogênese, né, nos espermatozoides, dos óvulos. Existe a troca de pedaços de cromossomos, conhecidas por crossover, durante a meiose. Exatamente, por isso que nós temos características diferentes. Isso aí é maravilhoso, é perfeito para a seleção natural, já que esta variabilidade genética mantém os seres mais adaptados ao meio ambiente, proporcionando o quê? A hereditariedade, a garantia da sobrevivência da espécie. Exatamente, meu querido. Então, as bactérias que se reproduzem de forma sexuada, elas não vão fazer sexo necessariamente. Existem muitas formas de reprodução sexuada que o indivíduo, o macho e a fêmea, nem encostam um no outro. Exatamente. Então, pode esquecer essa ideia, tá? Esqueçam essa e lembrem-se dessa aqui. Variabilidade genética provocada pela reprodução sexuada. Provocada, assim, digamos, né? Beleza, galera? Então vamos lá. Existem 3 tipos de reprodução sexuada: conjugação, transformação e transdoção. Menino, que coisa difícil! Não é difícil não, menino. Tenha calma, menina. Vem comigo que você vai entender de forma fácil. Bom, a reprodução sexuada do tipo conjugação acontece dessa forma aqui. Na conjugação, uma bactéria que é chamada de macho, não é que existe a bactéria macho e fêmea, é porque fizeram isso, eu não sei o porquê, mas só para simbolizar. E uma bactéria fêmea ficam pertinhas uma da outra e é formado aqui um pile, ou um pelo sexual, que é uma ponte, certo? Chamado de pile. Pile sexual. Ok? E para que serve esse pile sexual, professor? Esse pile sexual ele serve para transferir. Vamos colocar aqui um DNAzinho azul. Digamos que esse DNA seja azul e esse DNA aqui seja vermelhinho, tá? Essa transferência aqui, essa ponte de conjugação, por isso o nome conjugação, vai transferir um pedacinho desse DNA para cá e um pedacinho desse DNA azulzinho para cá, tá? Tá vendo aí que essa bactéria é diferente dessa? Diferente dessas duas aqui, que são clones, essas bactérias são diferentes, elas têm variabilidade genética. Por quê, professor? Porque elas se dividiram de forma sexual, por conjugação, ok? Percebam aqui nesta animação que eu vou passar para vocês o processo de reprodução sexuada do tipo conjugação. Olha só, uma bactéria aqui chegando, pareando uma com a outra, vai formar aqui uma ponte, olha só que legal, e essa ponte aqui no pile vai transformar um pedaço, vai mandar um pedaço do DNA chamado de plasmídio para a bactéria receptora, e dessa forma assim a bactéria terá o seu DNA diferente. Gente, esse pedacinho de DNA aqui chamado plasmídio é aqui que os cientistas fazem os testes de resistência a antibióticos, exatamente, o material genético através da fantástica engenharia genética. Eles estudam através desse processo simples e interessante as reações dos mais diversos antibióticos que existem no mercado. Portanto, esse é o tipo espetacular de reprodução sexuada que vocês acabaram de ver e viram aqui também, chamado de conjugação. Transformação é o segundo tipo aqui de reprodução sexuada. A transformação acontece da seguinte forma: quando uma bactéria chega ali, como que não quer nada, chega ali no ambiente e tal, e o que acontece? Imagina que nesse ambiente aqui algumas bactérias morreram, tá? Algumas bactérias morreram e elas têm os seus respectivos DNAs. O que essa bactéria aqui vai fazer? Ela vai incorporar o DNA dessas bactérias, dessas defuntas aqui, certo? Sim, vai incorporar. Além que quando essas bactérias morrem, elas ficam, o DNA fica por ali, ó, prevalece, tá?
Então, esse DNA ele é incorporado aqui por essa bactéria que vai se transformar. Transforma o material genético através dessa forma. Olha que legal, né? Você pegar um cadáver e se transformar através de outro. Parece uma cena de filme de terror. Mas essa aqui é a transformação, onde ela pega o DNA, aproveita o DNA do meio ou de bactérias que já morreram para se transformar. Aqui eu tenho duas bactérias, olha só que bactéria linda, maravilhosa. Essa bactéria azulzinha aqui, ó, ela vai morrer, né? Imagine que ela esteja aqui no meio ambiente e ela vai, por alguma razão natural, ela vai morrer. Aqui está o seu DNAzinho lindo e aqui está o seu auxiliar, o plasmídio, aquele que eu falei na animação anterior. Então vamos lá ver como é que essa bactéria aqui vai se comportar, como é que ela vai se transformar. Vamos lá então, soltando aqui o vídeo. Olha só que legal, que animação bacana. Então, vamos lá. Parece um maxixe, né? Alguém já comeu maxixe aí? Olha só, a bactéria morreu, certo? E aqui, ó, o seu material genético ele vai ser incorporado por esta outra bactéria. Então aqui o DNA entrando na bactéria, pronto, transformou a bactéria. Aquela bactéria lá do início agora que eu mostrei para vocês, essa aqui está agora totalmente diferente. Ela foi transformada, o DNA dessa bactéria aqui foi totalmente misturado com o quê? Com os restos mortais daquela bactéria que morreu. Ok? Ela incorporou o DNA e agora transformou-se em uma bactéria mutante, uma bactéria diferente, transformada, beleza? E a terceira e última forma de reprodução sexuada, meus amores, é a transdução. Essa aqui é interessante. Essa aqui também tem a participação especial dos vírus, de um vírus chamado de bacteriófago. Olha que legal. Ou então, para os mais íntimos, fago. Fago. Então, como é que acontece isso? Vamos lá, bem rapidinho. Aqui está uma bactéria aqui bonita, linda e maravilhosa, com o seu DNA azul. DNA azul, DNA. Exatamente. A bactéria está aqui, de repente chega, ó, esse camarada aqui, que é um vírus, tá? É um bacteriófago. Ele chega aqui com o seu material genético aqui, vermelhinho. O que é que ele vai fazer? Ele vai aqui, ó, invadir a membrana, ele vai jogar o seu DNA para dentro da bactéria. Então está aqui o DNA, ó, vermelhinho do vírus, juntamente com o DNA azulzinho da bactéria. Vai acontecer uma magia, uma mágica aqui dentro, certo? E esses bacteriófagos vão começar a se reproduzir aqui dentro da bactéria, ok? Ou seja, o vírus vai aproveitar aqui. Os vírus são parasitas obrigatórios, até nas bactérias eles parasitam, exatamente. Então, eles vão pegar aqui, aproveitar esse DNA que antes era só azulzinho, agora ficou assim, e vão fabricar novos bacteriófagos. Vai acontecer, depois de um certo tempo, a lise celular. A lise é a quebra. Pá! Exato. A bactéria vai explodir, feito uma bomba atômica. A bactéria vai explodir e esses bacteriófagos vão sair daqui, olha só. Esse é um bacteriófago. Esses aqui são bacteriófagos com DNA colorido, azul e vermelho, tá vendo aí, ó? Com DNA, eita, quase que não sai. Com DNA colorido, eles vão atrás de outra bactéria. Essa bactéria aqui, que o bacteriófago chegou primeiro, que o vírus chegou primeiro, é chamada de bactéria doadora, beleza? Quando ele faz a festa aqui e explode a bactéria doadora, ele vai aqui em busca de outras bactérias para poder se reproduzir, certo? Aqui eu tenho um que virou 4, mas vira muito mais. Eu não vou encher o quadro aqui de bacteriófagos, não precisa, né? Então, imagine que outra bactéria está aqui de bobeira, aí chega aqui o bacteriófago novo, modificado, certo? Pela reprodução sexuada. Ele chega aqui e começa o processo novamente nessa outra bactéria aqui, certo? E assim o ciclo se reinicia e dessa forma as bactérias se reproduzem sexuadamente. Beleza, gente?
Beleza, galera. Vamos agora para o terceiro e último, para a terceira e última apresentação didática aqui maravilhosa sobre o processo de reprodução sexuada em bactérias, agora do tipo transdução. Solta a animação. Vamos embora. Então aqui eu tenho uma bactéria, aqui está chegando o invasor, o vírus está chegando aqui. Esse vírus é chamado de bacteriófago. Exatamente, é um vírus que ataca bactérias. Esse vírus, ele tem material genético, ele vai liberar o material, olha só, o material genético aqui em vermelho. Este aqui é o material genético do vírus e este em azul aqui é o material genético da bactéria. Vamos ver o que vai acontecer. Lá vai, ele está sendo agora incorporado. Opa! Eles são aproveitadores, esses caras aí. Esses bacteriófagos são aproveitadores. Eles entram aqui. Eles aproveitam o material genético da bactéria que estava ali quietinha e agora está modificado. Olha só, tem um pedacinho aqui diferente. Vamos continuar aqui a animação. Vamos lá. Então, dando aquele zoom aqui, o cromossomo bacteriano está totalmente diferente. Olha o pedaço do cromossomo saindo aqui, certo? O DNA da bactéria, esse azulzinho aqui. E o DNA vermelhinho é o do vírus, como vocês lembram. Então, vamos ver agora a bagaceira que vai acontecer aqui dentro. Então, olha só. Ele já começou a se dividir, o material genético se dividiu, aproveitando todo o maquinário, aproveitando todos os aminoácidos, aproveitando todo o pacote completo aí que a bactéria deixou. Esse vírus ele vai se reproduzir, se reproduzir, se reproduzir. Olha só, até criar novos bacteriófagos aqui dentro, parasitas. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, só se reproduzem dentro de células, tá bom? Inclusive bactérias. O que vai acontecer, gente, aqui? Vai acontecer uma explosão, aquela que eu falei para vocês. Vocês estão vendo aqui no processo pedagógico legal, né? Olha só aqui. Pronto. A membrana se rompeu e os bacteriófagos foram liberados com um detalhe, com o DNA diferente. Vamos agora ver aqui. Aqui eu tenho uma bactéria, coitada, já com outro DNA, agora amarelinho. E olha só quem vai chegar. Olha só quem chegou. O bacteriófago que foi aonde? Produzido dentro daquela bactéria, coitada, né? A finada bactéria que já se foi. Então, o bacteriófago aqui, ó, colocou, foi bom, né? Inseriu o seu material genético com um detalhe modificado. Olha aqui que não tinha esse pedacinho azul, né? Então, esse pedacinho azul aqui é daquela bactéria que se foi. Então, olha só o que vai acontecer. A mesma coisa. O DNA vai se incorporar aqui. O cromossomo já está diferente, olha só. O cromossomo dessa bactéria. E olha só o que acontece. A mesma coisa que aconteceu no ciclo passado. Então, vão se formar aqui novos bacteriófagos com essa combinação genética. A célula vai sofrer lise, vai explodir, vai se romper. E aí, o bacteriófago, com esse material genético, vai infectar outras bactérias. E assim, a vida continua. Olha só, isso aqui determina variabilidade genética? Claro que sim. Olha só, esse DNA aqui era todo amarelinho, agora ficou com um pedaço vermelho, com um pedaço azul, e vai ficar todo colorido, feito um palhaço, exatamente. Vai ficar todo colorido. Essa é a variabilidade genética. Também a galera que estuda engenharia genética, reação a antibióticos. Por isso que você às vezes encontra, esse antibiótico eu tomava há alguns anos, e agora não faz mais efeito, porque o antibiótico que você tomou a bactéria que tinha somente, por exemplo, esse DNA aqui, ó, azulzinho, você conseguia matar. Agora ela está, de certa forma, mais resistente, porque ela tem um material diferente. A seleção natural atuou em peso aí e torna sempre os seres mais resistentes, mais adaptados. Por isso que alguns antibióticos não fazem mais efeito, porque a reprodução do tipo sexuada, até em bactérias,
promove a variabilidade genética. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. A série de aulas, de videoaulas do Reino Monera vai continuar. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like maravilhoso. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que no mais breve eu estarei respondendo para vocês com o maior carinho. Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.